Ok, muito prazer, me chamo Kevin e eu vou começar mostrando a minha cena. Deixa eu esperar um pouco que ele demora por causa da Suzane. Uhum. Ok. Primeiro, a gente tem o objeto fazendo a curva. Essa aqui é aquela curva que a gente tinha de curva de Bézier. Tu vai perceber que tem esse primeiro objeto, esse cubo, ele está crescendo, diminuindo. Isso é uma forma que eu fiz de criar um seletor de objetos. Então, por exemplo, mudei, agora eu estou controlando aquele objeto ali embaixo, então eu consigo mexer esse objeto. Com o botão direito do mouse eu consigo fazer isso, né? Eu posso rotacionar ele também. Op, rotacionando, aperto R, ele para de rotacionar. Eu vou para o próximo objeto. Uh, Não sei se dá para ver direitinho, mas tem a iluminação. Eu coloquei a iluminação para ela estar se mexendo, para ficar mais fácil de visualizar que existe iluminação. Porque eu percebi que ela ficava meio parada, ficava meio difícil de enxergar se ela deixasse ela parada. Então eu deixei ela rotacionando ali para ficar mais fácil. Então, mesma coisa, posso rotacionar ela se eu quiser. Se eu pressiono o espaço, ela rotaciona. Se eu deixo pressionado, ele rotaciona mais rápido. Apertei R, parou. Posso mudar de objeto. E eu acho que é isso. Uh, um pouco da estrutura. Eu criei uma lista. Eu posso mostrar até mesmo no código isso. Vou fechar aqui. Eu criei uma lista de objetos de mesh que são os objetos interativos. Que é assim que eu controlo quais são os objetos que vão ser mexidos, né, que podem ser mexidos. Então eu instancio eles aqui. Depois eu escolho quais objetos eu vou querer que eles estejam dentro dessa lista de objetos que eu posso interagir. E acho que é isso aí. Eu criei uma classe chamada Mesh e eu vou explicar agora quais são os métodos que tem nela. Então eu inicializo eles, update, dou draw neles. Eu posso rotacionar, é uma rotação fixa daí. Eu posso rotacionar ela continuamente, que é inclusive a que eu uso quando eu aperto espaço e que eu mostrei para vocês, para ti, desculpa. O R, eu aperto R para eu usar esse método para parar a rotação. Move para mexer. Essa aqui é o método que eu uso para fazer aquela animação de aumentar e diminuir. Essa aqui é para fazer o update dessa animação. Se está crescendo, se não está, se ela está diminuindo. Uso o delta time para fazer isso, né? Que seria o elapsed time, mas é feito da mesma forma, é o mesmo tipo de construção, né? Aqui eu tenho uma variável que eu inicializo ela como sem nada. Desculpa, eu inicializo ela como false, como padrão da inicialização. E aqui é um método que eu uso para justamente fazer essa seleção ou não, né? Dar o set dela. E eu tenho isso aqui que é o que vai inicializar se ele for o inicial, se for selecionado, desculpa, ele vai começar com essa animação que vai aumentar em 10% e o. Não lembro o que era. A duração dessa animação. Isso. E daí só Stop Animation, que tu usa depois que tu seleciona um objeto e vai para o outro, né? Porque senão ele continuaria fazendo aquela animação. E o Set Position. Uh, para mim, uma das coisas que eu tenho que melhorar ainda é que eu estava criando uma classe. Aqui os pontos, né? Da curva de Bézier. Esses aqui são os pontos que eu coloquei. Nada demais.
não teve muita diferença. Isso que é em relação à luz, que eu fiquei circulando ela, né? Que eu coloquei pra ficar rotacionando. Ah, uma coisa que eu tenho que mudar ainda, e eu comecei a fazer, foi deixar o código mais organizado. Eu comecei a criar essa classe de light para deixar melhor, né? Mas ela ainda não está funcionando direito, é uma coisa que eu tenho que melhorar ainda. Mas também é só um detalhe, né? Só para tentar retirar a parte do código aqui de dentro, para deixar mais limpo. Ah, eu queria também criar separar e tirar toda essa parte de, ah, de- do load OBJ, né? Porque eu também eu separei ele para deixar mais organizado, porque tá um pouco confuso, meio grande, então eu dei mais separadinho, organizei. Mas eu acho que seria legal deixar isso separado. E para mim, com certeza, a parte mais difícil desse projeto foi a parte de textura, o gap que teve no módulo 2 para o módulo 3, dado que a gente teve uma. Dado que a gente usou o exemplo, foi um exemplo em 2D, e daí modificava muita coisa no projeto, então foi bem difícil. E eu usei só o material que foi dado pela aula para estudar para fazer essas coisas, então para mim foi bem difícil, sabe, de fazer, de entender o que estava acontecendo. Então, eu acho que era isso. Foram só, acho que aqueles objetos. Eu não consegui criar mais OBJs. Eu tentei criar um OBJ antes, que era uma borboleta, mas eu não estava conseguindo carregar ele na minha cena. Mas todos os OBJs que estavam disponíveis pra gente, eu coloquei, né? E é isso.